Bom dia. Bom dia. E aí? Hoje a gente fala. Bom dia. Mais um relato de experiência. Segundo dia de diário de borda, falando sobre a bioconstrução desse lugar dentro de mim e que é atravessado totalmente pela palavra, pela minha poética, pela arte e para o mundo. Falando da bioconstrução desse lugar, da bioconstrução da minha poética enquanto artista, a partir do tempo que eu vivo aqui e que tenho feito um inventário, tanto físico, com escritos para esse lugar, quanto absolutamente pessoal, íntimo, vasculhando e revirando toda a minha poética, o que eu tenho escrito até aqui, não só escrito, mas carimbado, tatuado, estampado, pichado, muralizado, lambido, feito em stencil, feito em lambe-lambe, tatuado. Os territórios que a palavra tem me feito percorrer nesses anos, que me fazem chegar até aqui. A partir desse inventariar de mim, da artista, da Rafíssima, eu tenho percebido como eu tenho vivido enquanto mulher no mundo, né? Enquanto artista no mundo, enquanto pesquisadora no mundo, enquanto tudo isso que eu sou, né? Enquanto sapatão no mundo, enquanto trabalhadora autônoma no mundo, mulher negra macumbeira no mundo. E aí, tenho percebido também como eu tenho me envolvido com a minha natureza, né? Até chegar aqui, na zona rural da ilha de Cotijuba, no fundo da ilha, né? E morar em uma das 4 comunidades da zona rural daqui, dentro dessa Amazônia paraense, um território que politicamente pertence a Belém, mas que socialmente é absolutamente invisibilizado. São 42 ou 44 ilhas que pertencem politicamente ao território de Belém. Só que Belém é, para as pessoas de lá do continente, apenas isso. E quem está nas águas, nesses territórios insulares, vive de uma forma completamente apartada do que é esse lugar dito Belém. Né? Então, eu vivo aqui na ilha de Cotijuba. Né? Para mim, ela não é um bairro da cidade, nem um distrito. É uma ilha, eu estou ilhada. E esses 4 anos e meio que eu tenho vivido aqui, eu vim, a vida me trouxe, eu sem saber exatamente o que era, ainda com pensamento romântico, achando que eu ia morar numa ilha aí legal, né? Mas, enfim, como sou trabalhadora autônoma, como sou artista, preciso viver, preciso comer, preciso me locomover, então tem a vida prática. Então eu vivo aqui, eu trabalho aqui, né? Eu estou aqui, né? O tempo todo, não é a minha casa de férias, por exemplo, é o meu único lugar, assim, que eu posso dizer que é meu, e é meu também, porque eu compartilho com todo o reino mineral, o reino vegetal, o reino animal, esse lugar. Eu estou no fundo de um bosque, no final da estrada da Pedra Branca, quase na comunidade do Seringal já. E a intenção inicial, primeira, era bioconstruir minha casa e ateliê, para eu me assentar, né? Ter aqui meus fundamentos poéticos, escrever para o mundo e fazer o que eu sempre fiz, tanto prestando serviço como artista, pesquisadora, principalmente dentro das políticas públicas comunitárias, que é onde minha arte, né, entra com as pinturas e os incômodos. Olha! Cadê ela? Onde tu tá? Tu tá muito longe. Cadê tudo? Cadê teu rosto? Não dá pra ligar a câmera, não? Peraí. Bom dia, Mari. Bom dia! E Não aí, sei como tu se tu tá me vendo. tá Eu tô vendo? Tô vendo. Tá?
Então tá. Oi, eu tô aqui em Santa Catarina, mana. Aí eu vi lá, eu comecei a seguir, eu falei, olha, deixa eu olhar para minha filha do coração. Adorei, E a tô Sofia tá bem? apaixonada. Tá bem. Adorei a tua ideia, viu? Chamado é isso, todos nós temos um chamado. E o É teu, isso, né? no devido tempo, ele ia acontecer. E Aham, aí eu vejo isso. Assim, hoje eu te vejo iluminada, eu axé. vejo que tu sabe exatamente o que tu queres fazer. Eu tô muito orgulhosa da tua É, caminhada, viu? axé. Era isso que eu estava falando agora. É, a cada ano que eu tô aqui, são 4 anos e meio agora, em julho, né? E em agosto, foram 4 anos e meio que eu completei. Eu vim com a ideia de. A vida me trouxe, eu disse, ok. E vim com a ideia de construir um ateliê, uma casa para morar, né? Apenas isso, que já era muita coisa, né? Porque eu, trabalhadora autônoma, tive a oportunidade de ter um pedaço de terra, isso é maravilhoso, né? E aí, eu acho que pela minha experiência, a vida foi me criando para eu dar conta de estar aqui. E para eu dar conta de tudo isso, do tamanho da coisa toda, né? Porque a vida foi cultivando dentro de mim, do meu coração, um bosque. Eu acampei a vida inteira, então não tenho menor dificuldade em me adaptar a qualquer situação, né? E a qualquer território e clima e etc, né? Alguns eu tenho preferência, outros não, mas eu não tenho dificuldade em me adaptar, né? E de fazer Uhum. dali o que eu preciso para seguir. Tanto que o meu ateliê ele já foi no fundo de um porão de um casarão antigo da década de 50, com 7 salas de ateliê, e já foi em 1 metro quadrado, né? Viajando dentro da barraca. Então, eu acho que é muito isso. Só que eu vim para cá e aí, enfim, a vida não para, né? E aí é impossível dissociar, eu separar o que é a mulher, o que é a artista, o que é, né? Então, as coisas que vão acontecendo na vida até agora, nesses quase 37 anos, também façam os frutos do que eu escrevo, né? É o meu material de trabalho, é o que me alimenta para escrever, né? E escrever de várias formas, na verdade, nem sempre é escrever, às vezes é tatuar, às vezes é carimbar, às vezes é estampar, né? É essa dança que a palavra faz comigo, porque por isso que eu digo que minha poética é a palavra, não é a escrita, né? A escrita é um dos braços dela, mas a palavra ela pode ser dançada, ela pode ser tatuada, ela pode ser estampada, ela pode estar num lambe, num estêncil, num picho, num spray, numa intervenção urbana, né? Então, a vida me veio cultivando tanto esse bosque dentro de mim, essa mata, como a vida também veio cultivando em mim os outros pilares do que é isso aqui. Eu estou num pedaço de mata, num bosque, entre a estrada de chão batido e o rio. E tudo que eu escrevi até hoje, tudo que eu tatuei, tudo que eu pichei, tudo que eu estampei, sempre teve esses 3 pilares: a rua, o rio e a mata. Sempre teve. Tanto que hoje a gente vai falar, a gente já está falando aqui sobre a escola, o que seria essa escola aqui dentro da Macaia, mas semana passada eu comecei falando do que é o bosque. Eu costumo dizer que a Macaia é um bosque, é uma escola, é uma casa, é um ateliê, porque ela serve para várias coisas e para várias pessoas, né? E para várias construções e manutenções de identidade, de corporalidade, de territórios, né? Como eu falei semana passada, não tem como a arte não ser política. Se não for, ela não é arte, né? Então ela tem que afirmar, reafirmar ou combater, incomodar as nossas questões do cotidiano. Então minha arte está o tempo todo falando sobre o rio, a rua e a mata, mas ela está o tempo todo falando sobre as questões sociais do rio, as questões sociais da mata, as questões sociais da rua, né? Sobre pessoas que estão morando em situação de risco na rua, sobre a poluição dos rios, entende? Então é nesse sentido, né? Não é no sentido romântico daquela arte que a gente olha e diz, ai, como é bonita. Na verdade, muitas vezes é para incomodar. Eu vou mostrar aqui um vídeo novamente, já que tu entrou agora, que é um pouquinho numa filmagem rápida do que é o bosque, para a gente entender mais ou menos em que contexto que eu tô. Eu filmei semana passada, antes da gente entrar na live do bosque,
E aí tinha gente que estava em São Paulo, tinha gente que estava em Marabá, tinha gente que estava no Rio, mas a maioria é daqui, né? Mas só uma delas já tinha vindo até aqui, passado em frente à minha porteira, e foi aqui que nós nos conhecemos, inclusive, tanto que ela decidiu entrar na live. Mas ninguém nunca soube o que era isso aqui, porque eu quase não mostro, justamente porque eu estou esse tempo todo nesse silêncio, fazendo esse inventário, vasculhando tudo que eu fiz até hoje, de escrita, de poema, de artigo, de não sei o quê, para ver o que fazer com isso, e para ver como mostrar isso para o mundo, né? E entendendo que essa bioconstrução não é de uma casa, não é uma coisa física, meninas. A coisa física ela é por último, ela vai ser mostrada, ela vai estar aqui, tateável para eu morar e tal. Mas é da minha poética, né? O que é essa bioconstrução dessa minha poética enquanto mulher hoje, com as minhas escolhas, com as minhas desistências também, né? E aí eu vou mostrar aqui um vídeo que eu fiz da parte mais aberta do bosque, né? Porque aqui é uma mata secundária, mas que já está bem de adolescente para adulta. Então tem árvores ainda bem antigas que nunca foram derrubadas, e as menores elas eram derrubadas em algum momento, ou caíam por coisas das pessoas que usavam esse espaço aqui. É um bosque de 9.000 metros quadrados. E o que cabe a mim para cuidar são 3.000 metros quadrados. E Nossa. aí, eu tô no meio, eu sou a única moradora de pessoa, assim. O resto é bicho, do bosque. E antes aqui as pessoas tinham roça, o agricultor que assina o meu termo de cessão, porque aqui é uma área de marinha, tinha roça e tinha também caieiras para fazer carvão, com o que caía da mata. Tá. Uhum. E aí foi nascendo Interessante. uma mata, entendeu? E aí eu filmei aqui, eu vou compartilhar, eu filmei aqui, Ah, tá. vê se tu, vou compartilhar agora, vê se tá aparecendo para ti, só um minutinho. Tá. Eu filmei a parte mais aberta, semana passada, antes da gente falar sobre o bosque. Não, Conseguiu ainda ver? não apareceu, não consegui. Vai aparecer. Agora, agora. Demora um pouquinho. Nossa, é bem, guarda ainda, na verdade, bem a Sim, rusticidade do eu não tiro lugar. nada. Eu tiro capim tiririca, que é um capim também que corta muito a gente, que é cerrado nas folhas. Eu sei, Fora isso, eu conheço. tiro nenhuma nativa, entendeu? E aí, isso é lá na frente, na porteira, que tem esse Aham. museuzinho, mas é do lado de dentro do bosque, não de fora. Aí eu vou dar uma volta aqui, ó, por um dos terrenos na lateral. Então o bosque ele é todo assim. Eu moro hoje ainda de forma improvisada num chalé, no meio, no fundo dele, do meio para o fundo do bosque. E ao redor é tudo mata. E as pequenas bioconstruções que eu tenho feito, né? Tem um banheiro seco, tem um Aham. quintal, né? Que é o que é para eu viver ainda minimamente com realmente o básico, que é tudo que eu preciso. Por enquanto eu penso em tudo isso, e o ateliê está sendo levantado, entendeu? E aí eu Ah, me mudo. o ateliê não vai ser na tua casa. Tipo, a tua casa vai ser um espaço e Não, o vai ser. Eu ateliê, moro hoje ou dentro do tudo está bosque. incluído. Não, eu moro hoje dentro do bosque, mas eu moro num chalé enquanto eu construo o ateliê que vai ser minha casa também. Vou me mudar Entendi. para ele. O chalé que eu moro hoje, ele vai ser uma outra coisa dentro dessa escola, entendeu? Ele vai funcionar Tá. também para outra coisa, que eu vou contar já já as ideias que eu tenho, assim, de conseguir usar de uma forma que seja sustentável essa área e que ela se autogestione, sabe? Que em cada Sei, lugar sei. eu possa produzir uma coisa dentro dela, além de alimento, lógico, né? Aqui é uma caminhada até lá no final, que é onde eu estou no ponto mais alto. Aqui a Macaia, esse terreno, inclusive, é o ponto mais alto da Pedra Branca, que é o ponto mais alto da ilha. Então, eu estou no pico da ilha, a 12 metros sobre o rio. O nosso barranco aqui tem 12 metros.
Em alguns lugares Tá. ele é menor, tem 8, tem 9, tem 10, em outros não, aqui ele é o maior, é 12. É o máximo que a gente alcança de altura aqui sobre o rio. Daí no final o rio, ó. Nossa, E que lindo essa visão. é, e é isso. Eu tenho E a impressão que dá é que a natureza te chamou e tu é, ouviu esse chamado e ela, por tu teres ouvido o chamado dela, ela te presenteou com a melhor visão do local, entendeu? pode É ser. impre- Que seja, eu espero que sim. Eu tenho pensado muito sobre isso e tenho pensado mais sobre alguém tá aqui. Ah, saiu. O Yuri tá tentando entrar, ele tá na Irlanda. Ele não tá Oh, conseguindo. Ele Yuri, tá eu tô tentando de apaixonada. 9 em 9, Eu desde a quero te hora que dizer que eu vou bater papo com ele, que eu tô apaixonada pelas postagens dele. Eu fiz algumas ponderações com ele que eu me divirto, assim. Aham. E Quando ele aí, falando descobriu, sobre. Ele tá com. Ele é blogueirinho agora, né? é, Mas é muito engraçado que ele sempre teve muito bom humor. Ele tá é, tentando né? entrar. Ele já entrou uma vez e disse assim: não tô conseguindo, não tô ouvindo, não sei o quê. Bora ver se. Aí ele Oh, fica me mandando mensagem no Instagram. Ele tá no oh, intervalo de trabalho lá, é outra. Eu não sei nem que horas são lá. Acho que é à noite lá. como é que eu É... faço para Ah, compartilhar, Rafa? Que eu queria colocar no grupo da família Ferreira para as meninas que elas curtem muito, sabe? A ah. Marta, a Juliana, que elas, cara, elas Ah, eu não, conheço a Marta. pois é, entendeu? Para Ela já dizer para veio elas aqui na que Pedra Branca algumas vezes. É copiar o link que tá aí em elas cima. elas estão fazendo um trabalho muito legal assim na prefeitura voltado para isso e eu acho assim que era uma, não sei, é impressão, posso estar enganada, né? Mas ia ser um casamento muito interessante nesse Aham. processo de agregar, na verdade, né? É, é, a visão delas também, que é uma visão muito parecida com a tua, sabe? Sim, eu boto fé. A E Marta a já veio forma, aqui algumas pois é, vezes, na verdade. Mas não aqui em casa, né? Na Pedra eu Branca, ela já sei, veio. na pedra. Eu tenho que ir aí, né? Quando eu for em Belém, eu vou aí. Eu quero Claro, conhecer. claro. Vou E levar aí, uma. copia o link que tá aqui em cima na tua tela Tá. e o que é que eu vou fazer? Semana passada também, eu vou editar o da semana passada. Foram quase 3 horas semana passada com as meninas. E vou editar o de hoje também e vou colocar no YouTube todos de cada um, porque Ah, tá. live justamente porque em cada uma eu falo sobre uma das sementes principais da Macaia. Eu falei sobre o bosque, vou falar sobre estou falando sobre a escola hoje. Semana que vem eu falo sobre a casa e na outra semana, na última dia 31, eu falo sobre o ateliê. Mas assim, falar como? Falar sobre como a minha poética tem me feito chegar até aqui e construir isso que eu estou construindo. Por que, que eu estou dentro de por que, que eu estou morando num bosque? O que que eu criei até hoje dentro da minha poética enquanto artista que me fez estar aqui e ser a pessoa de para ser guardada por essa natureza e ser a pessoa por dar conta disso. O que que minha poética, o que que eu construí até aqui, que eu criei até aqui, dentro da minha poética, que me fez chegar a um lugar que eu consigo entender que ele quer ser uma escola, né? E que escola de arte é essa que ele quer ser, esse bosque, entende? Então, o que a vida me fez, por onde a vida me levou, o que é que eu criei que me faz chegar até o ponto de ser um bosque, de ser uma escola, de ser uma casa, de ser um ateliê. E aí eu tenho escolhido trechos, pedaços das coisas que eu tenho criado ao longo da vida, que nesse meu inventariar, minha poética, tem me feito perceber. Quando eu vim para cá, eu comecei a entender que eu estava dentro dessa natureza do bosque, por exemplo, eu entendi que foi o rio, a mata e a rua, o tempo todo eu evocando eles nas minhas criações, e nos meus escritos e nos meus poemas, que me fez chegar aqui numa mata entre a rua e o rio. E aí eu fiz 3 projetos de narração muito bonitos, cada um exaltando
Um desses, assim, um exaltando a rua, que eu fiz em homenagem a seu Zé Pilintra, um exaltando o rio, que eu fiz em homenagem à Dona Mariana, um exaltando a mata, que eu fiz em homenagem à Dona Jurema. E eu mostrei semana passada e li parte desses projetos, da parte que era escrita deles, que tinha muita coisa visual, tinha vídeo junto, eram intervenções urbanas, os três. Então, dentro da rua, mas sempre falando muito sobre o rio. Um deles não era intervenção urbana, era intervenção insular, que foi o primeiro que eu executei aqui, morando aqui. E aí eu mostrei semana passada isso e disse: olha, a vida, minha poética, me comprova o tempo todo que eu tinha que estar aqui. Por conta disso que eu fiz em tal época, por conta disso que eu fiz em tal época, eu já estava anunciando lá atrás, né? E aí eu mostrei lá no Icuí, que foi o último projeto que eu executei de intervenção urbana, que foi a minha despedida, assim, né, da Belém Continental, que eu já vinha para cá. E aí li um pouco a respeito do que era aquele projeto para as pessoas, mostrei o site, mostrei tudo que eu tinha criado com ele. Depois falei do CAA, que foi para lá no Icuí foi para o seu Zé Pilintra, depois falei do CAA, que é para a dona Jurema, e falei dele, do que era o CAA, era o inventário de plantas, etc. Também tem um site, tem várias coisas, mostrei para as pessoas e li um pouco a respeito dele, porque cada um tem uma apresentação dizendo o que é. E aí depois eu fiz o Pedra Branca, poema feito à mão, que foi o início de eu experimentar as argilas, os pigmentos daqui, que o solo da praia é todo de argila, colorido. E ele é em homenagem à Dona Mariana, é dedicado a ela. Então, que é porque quando eu chego aqui, são os primeiros poemas, os primeiros escritos para a paisagem daqui, para a natureza daqui. Ou seja, para os navios, para o dia a dia, para a temperatura, para os bichos, para os cachorros da rua, para os pássaros, para as árvores, para as crianças. E aí ele tem uma audiografia onde eu gravo todos os poemas declamando. Tem uma videografia que é a parte mais íntima do ateliê, de eu experimentando as argilas, os pigmentos, né, vendo que cor que dá cada uma, misturando elas, indo colher na praia, trazendo para dentro do chalé, né? Então o Pedra Branca ele é isso. E aí eu falei sobre isso semana passada. Falei sobre esse bosque que vinha sendo já bioconstruído dentro de mim. E eu escolhi algumas coisas hoje que me comprovam e que me dizem que por que é uma escola, né? Por que isso aqui é uma escola? Porque, por exemplo, quando eu terminar a construção do ateliê, que é onde eu vou morar mesmo, que não é a minha morada provisória, que é essa do chalé, o chalé, ele precisa ser reformado por uma questão de tempo mesmo, né? Porque ele é de madeira e a coberta é toda de palha. Ele vai ser reformado e aí aqui ele vai ser um lugar de feitura de papel e secagem, uma oficina de serigrafia, tudo junto, entendeu? Um herbário, ele vai funcionar para várias coisas ao mesmo tempo, né? Porque ele é um espaço interessante, é de altos e baixos, então dá para a gente dividir todas as funções. Então vai ter tanque de água aqui para deixar de molho o papel e para coagem de papel, né? Vai ter a mesa de revelação de luz para uma serigrafia, né? Os jatos de água, tudo isso. Então, esse lugar já vai ser uma parte da escola. Quando a gente precisar fazer uma serigrafia, fazer uma faixa, fazer um banner, fazer um papel, né? Experimentar essas coisas, né? E lá em cima eu quero que funcione uma pequena biblioteca comunitária com livros e tal, e experiências de leitura para as crianças, principalmente para os adolescentes, porque é que a gente tem um índice de evasão escolar imenso, Eu né? A acredito. gente para de estudar. Até porque para chegar na escola já é uma missão. Muitas vezes não Pois tem é. ônibus e as crianças acordam 5 da manhã para estar 7h30 na escola, os mais novos do ensino fundamental. Porque pega um Nossa. jeep, depois pega um barco, depois pega um jeep de novo para chegar na escola, que é na mesma ilha, sabe? Então, Aí, é a isso. tua ida para aí, de repente, é para ser a pessoa que vai diminuir essa, essa dificuldade que as crianças têm de repente, ter um aprendizado, entendeu? E a gente não está falando da escola formal, eu estou falando de aprender porque tu está indo levar, eu vejo muito tu levando a palavra, sabe? Uhum, Porque
é viva, né? Então, da forma que for, a tua poética vai levar para eles a ideia de que eles conseguem. E aí, olha, aqui perto você vai conseguir também. Eu vou ser a pessoa que veio para cá para contribuir, né? A tua Sim. contribuição aí E, e, e outra coisa, eu e outras pessoas, porque a ideia é multiplicar, né? Não, É, claro. e aí as pessoas vão descobrindo aos poucos o que tem sido isso, que é uma coisa assim, que eu não cheguei e fui explicar coisas para as pessoas. E também ninguém nunca entendeu. Aí, o que é que tu faz, Rafa? Tu vive do quê? Que é que tu escreve? Não sei o quê. As pessoas acham que uma pessoa que... Eu sempre, quando as pessoas perguntam o que é que tu fazes, eu digo, eu escrevo. Quando elas têm essa intenção de saber como que eu ganho dinheiro, né? Eu digo, eu escrevo. Aí as pessoas dizem, mas tu tem livro, tu faz poema? Eu digo, eu escrevo de bulas de remédio a tese de doutorado. Então, é, é o experimentar a palavra de várias formas, na verdade. E quando ela está dentro do campo artístico, porque algumas vezes ela está dentro realmente do campo científico, ou do campo da comunicação, no meu caso, mas quando a palavra está dentro do campo artístico, ela pode ser tudo, como eu tinha falado antes, não necessariamente sobre um papel. Ela pode estar sobre um muro, sobre uma madeira, sobre a pele do corpo, ela pode estar no tempo, dançando, né? Então, a palavra, a gente tem aquele... Eu até falei semana passada sobre isso com a Larisa primeiro, que ela foi a primeira a entrar na live. A palavra, tem aquele ditado que é bem equivocado, que a palavra o vento leva, no sentido de que ela se desgasta, ela some, ela não é confiável, por isso que precisa se assinar um papel muitas vezes. Eu acredito no total contrário disso. A palavra o vento leva, com certeza. Como eu acredito dentro da minha espiritualidade que o vento é um orixá, a palavra alcança lugares que nada consegue alcançar além dela. Tanto que ela ultrapassa o tempo. A nossa ancestralidade indígena e africana, ela é baseada na oralidade, na palavra, na É fala. verdade, é Não verdade. tem documento que comprove, não tem um grande livro que fale sobre a religião iorubana, como tem a cristã, como tem a muçulmana, né? Como tem a islâmica. Não tem um grande livro que fale sobre a religiosidade indígena. Então, a pagelança, todos os conhecimentos que a gente tem, todos os conhecimentos que a gente tem dentro do candomblé, da umbanda, do terecô, do tambor de mina, do girê, é tudo trazido pelas falas dos mais velhos ensinando a gente. A palavra Uhum. que o vento leva, mas para mim nesse sentido. E aí, É aqui eu meio tenho, que ressoa, ele ressoa, ele não é apagado ou não tem valor, pelo contrário, a palavra é usada para ressoar, para que outros recebam, aonde a escrita não vai chegar, né? exato. A escrita precisou, ela é muito recente perto do que é a fala, né? E a gente só tinha isso, a gente só tinha a fala, em muitos momentos, em muitas situações, né? É. E a partir da fala também, que os nossos ancestrais, para quem trabalha com corporalidade, com incorporação, eles estão aqui também sendo trazidos pela fala. O conhecimento deles em nós, que incorporamos, por exemplo, vem pela fala. Nenhum caboclo chega na gente e escreve. O caboclo chega na gente e fala, né? E ensina, e cura, e trata. Então, eu tenho aqui uma pessoa que é uma grande amiga minha. Assim. Eu tenho pessoas que são muito legais, são pessoas muito amigas dentro dessa realidade de seres humanos, de viverem em comunidade. E eu tenho realmente uma relação muito forte com os mais velhos, não com os que chegaram depois, com os que chegaram ontem, como eu, como outras pessoas que são da vizinhança hoje. Os mais velhos daqui eu gosto demais, 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 e desde sempre, assim, né? Sem ainda ter intenção de fazer projetos e querer que eles me ensinem as coisas, mas assim, as matérias e os matérias eu gosto muito. Mas tem uma pessoa que também chega logo depois de mim, que é a Carla, que é assim, a vida disse assim, olha, tu vai viver só no fundo de um bosque, tu vai dar o teu jeito de viver, de tudo, de elaborar e reelaborar tuas emoções, tuas decepções, teus amores, teus desamores, sabe? Tuas questões profissionais, e tu és não sei o quê, bababá. Ok. Só que a gente se alivia, porque ela também é uma mulher sozinha,
né, dentro da casa dela, passando a minha um pouco mais para o meio da Pedra Branca que ela mora, não tanto no fundo quanto eu. Mas, assim, por exemplo, a Carla, ela é fotógrafa. Ela largou tudo da vida dela. É uma mulher de meia idade já passa da meia idade, largou tudo, assim, se esgotou o que ela tinha que fazer lá em Belém, já criou os 3 filhos, todos adultos, só um mora aqui, os outros não moram mais, estão cada um do seu canto no mundo. Já resolveu o que ela tinha que resolver para lá, e ela veio para cá, para casa que ela tinha há anos e nunca tinha conseguido morar. Justamente porque nunca deveria Olha, estar num lugar como esse, porque a vida pedia, ela tinha que criar menino, ela tinha que ter 3 empregos, tinha que não sei o quê. Hoje ela simplesmente vive aqui, com o simples, o pouco, que é o que a gente precisa realmente. eu acho que não é nem simplesmente, eu acho que hoje ela vive, É, né? e ela queria muito isso em algum momento da vida dela, e ela está nesse momento. E a gente se ajuda muito em relação à cola, à companhia, a compartilhar, assim, questões de, pô, sou uma mulher solta no mundo, sozinha, flutuando, né? Nesse sentido, o sozinha nesse sentido, de carne e osso de pessoa. E aí a gente partilha muito disso. E a Carla tem um olhar fotográfico incrível, ela não tem fotografado mais aqui, ela fotografava muito profissionalmente para jornal e babá. Então aquilo se esgotou e ela está descansando agora, sabe? Mas vai chegar um momento que a Carla vai voltar como a poética dela de fotografia, da forma artística como ela merece para ela, porque sempre foi muito dentro de jornal, fotojornalismo e não sei o quê, cobrir polícia, cobrir não sei o quê, sabe? É, E a Carla é uma das pessoas que vai estar aqui nessa escola, entende? justamente. Aí ela vai poder colocar e junta contigo e coloca o olhar de vocês, entendeu? É, Aí vai e, juntar e é pois o. é, e assim como a Carla que eu encontro aqui já, né, bem mais recente, nesses últimos 4 anos, muita gente que eu encontrei na vida inteira. Sabe aquela sensação que tu encontra uma pessoa, tu acha incrível o que ela faz, e tu queria muito fazer alguma coisa com ela em algum momento, né? Sei, É aqui que a gente vai fazer, verdade. entende? É aqui que a gente vai fazer. A vida fez eu atravessar muitos territórios e muitos caminhos, conhecer muita gente. Do cinema, da fotografia, de várias linguagens, das cênicas, da dança, do circo, babá, né? Então aqui é uma escola principalmente de vida. O nosso principal instrumento, também a nossa arma, também o nosso gatilho, também a nossa lança, também a nossa flecha, a nossa principal é a arte. Cada um na sua linguagem, só que para a gente Uhum. falar da gente, para a gente falar das humanidades, sabe? Para a gente falar, por exemplo, a Clara hoje, a Clara Morbach, que é uma pessoa que está na minha vida há alguns anos. Um dia desse estava falando com ela, na semana anterior de começar as lives, eu disse, Clara, tu precisa vir aqui, cara. A gente precisa conversar. E eu preciso olhar para ti. Ela quase nunca vem à ilha. E aí, quando vem muito rapidamente, porque a Clara, ela tem uma formação em direito, que ela sempre trabalhou dentro da área com direito da terra, com o movimento MST e tal. E hoje ela é produtora cultural, então ela e o companheiro que é artista, fazendo muitas coisas de arte na cidade, produzindo em Marabá, principalmente, a cidade é Marabá. Mas assim, ela tem que trazer isso para cá, por exemplo, para dizer assim, eu, enquanto mulher, morando no fundo de um ramal, que estou sendo violentada pelo meu companheiro, isso acontece muito aqui. Como é que eu sei aonde buscar ajuda? Onde eu tenho É, informação sobre isso? Então, aqui é uma escola também de direito, fundamental, porque a gente devia saber de tudo isso. Para que serve um número de denúncia? Para que serve um boletim de ocorrência? Para que serve uma defensoria pública? Para que serve uma lei Maria da Penha? Recorrer, verdade. como é que eu posso pedir ajuda? Entendeu? E a Carla, a Clara, com esses recursos que ela tem hoje da arte, é muito mais fácil de você acolher essas mulheres aqui, né? E mostrar para elas o caminho Falando da que dor de todo mundo, mas assim, auxiliando, dizendo assim, olha, tu não tá sozinha, é. né? Porque a Tem esse maioria às vezes plano, tem pensa essa que está instituição, tem sozinha, essa né? lei, entende? Então é nesse sentido essa escola aqui, que é a escola para confluir vários serviços, várias linguagens artísticas, que eu venho encontrando pessoas e que eu venho lidando, pessoas que vêm me encontrando ao longo de toda a minha vida, de toda essa poética, né? Um dos palhaços que eu mais gosto
na vida é médico, Que legal. que é o Vitor Nina, que trabalha a teatralidade na rua de uma forma incrível, tratando redução de danos de dependentes químicos, tratando questões muito sérias de pessoas que estão em situação de risco na rua e refugiados. Entende? Então, assim, a arte que me fez encontrar essas pessoas me encontraram pela arte. E aqui é onde a gente vai confluir. Entende? A gente vai ter um estacionamento de bicicleta, que na verdade ele é um estacionamento de bicicleta, mas ele também é uma oficina de bicicleta, onde a gente pode fazer monociclos de circo, por exemplo, a gente pode ensinar as crianças, todas os adolescentes, entende? A gente vai ter uma casa de ferramenta, onde a gente vai guardar, assim, a enxada, vai guardar o cavador, vai guardar a pá, mas a gente vai guardar todos as nossas pernas de pau, que a gente vai construir aqui. Entende? Uhum. Então, a gente vai ter um giral, que é onde eu sempre lavei minhas roupas de santo, nem era onde eu lavava louça. Sempre lavando roupa na mão, sempre lavei minhas roupas de santo. Depois ele virou um sementário, um brotador, onde eu grelava todas as sementes para doar. Porque aqui, por exemplo, tem manga, aqui tem jaca. A gente sabe que dentro de uma jaca tem muitas árvores, tem muitas jaqueiras. É verdade, tem muitas jaqueiras. Né? Não tem que comer e jogar fora uma semente. Então, assim, aqui é um lugar onde vai ser um brotador de coisas, um sementário de coisas, além de árvores, claro, sempre, mas também de um monte de gente que vai se descobrir, um grande fotógrafo, gente que vai descobrir que ama desenhar, gente que vai descobrir que o celular não é só para jogar um jogo de metralhadora, ele também pode fazer vídeos muito interessantes, vídeo arte, né? É verdade. É para descoberta, que é o que eu tenho passado até aqui, me descobrindo o tempo todo. E é um lugar, especialmente, quando eu falo que ainda há pouco eu estava falando que a vida toda eu estou desenhando, eu estou tatuando, eu estou escrevendo sobre a rua, o rio e a mata, mas com um foco que eu nunca perdi. E que tudo que eu fiz na vida até hoje foi assim. As 3 coisas que eu separei para falar sobre essa escola hoje, do que eu já criei na vida, falam disso, que se chama política pública comunitária. O objetivo da minha arte sempre foi esse. Sempre foi política pública comunitária, porque eu nunca acreditei nessa gestão macro e incrível que vai gerar políticas públicas e vai executá-las. Então, a política pública, eu sempre acreditei muito na nossa micropolítica cotidiana. Eu acredito principalmente hoje nessas políticas pequenas. Não é em COP30, não é em não sei o quê. São nas nossas políticas pequenas, o nosso fazer, entender o que é o político, compreender e fazer a política no nosso dia a dia, com o nosso É verdade. etc. E quando a gente consegue fazer isso, que já é um grande passo, a gente consegue viver em uma comunidade, ou seja, a gente consegue exercitar política de forma coletiva, a gente consegue criar política pública comunitária, a gente consegue entender o que é governança entre nós, criar a nossa forma de governabilidade, etc, etc. E aí, em determinado momento da minha vida, lá em 2015, eu fiz uma ocupação. Eu articulei uma ocupação e 300 pessoas fizeram essa ocupação, não fui eu que fiz essa ocupação. Se chamou Solar das Artes. Eu e Felipe Almeida articulamos essa ocupação. E aí a gente ocupou o Solar da Beira, no Ver o Peso, durante um mês, mas a gente articulou essa ocupação uns 4 meses antes disso. Então ficamos 5 meses dentro do Solar. Saindo de lá, eu fiquei 2 anos e meio vivendo de fanzine, publicação independente em papel, que eu vendia nos bares. Apague quanto quiser. Foram 2 anos e meio. Quando eu digo que eu vivia, eu vivia. Eu pagava minhas contas, o mundo prático. Eu deitava na minha cama e, sem remorso, sem ressentimento, sem estar arrependida de nada, eu conseguia respirar. Porque eu estava vivendo da minha arte, nesse sentido. E logo depois eu fiquei 4 anos riscando as pessoas, tatuando as peles. Esses 3 lugares no mundo, essas 3 criações das quais eu articulei na vida, a ocupação solar das artes, os fanzines e a pele, o risco na pele, eu acho que eles são um resumo muito bom, uma síntese muito boa do que é essa escola aqui, essa Macaia. Essa escola aqui, ocupação, fanzine e tatuagem na pele, que me traz para essa escola daqui. Porque o Solar das Artes, o Solar da Beira, no Ver o Peso, não tinha nem energia elétrica. Era um lugar onde as mulheres eram estupradas, era um lugar de passagem de droga, de se passar droga,
e era um lugar, ou seja, as pessoas saíam da boca de fumo e iam para lá repassar. E era um lugar das milícias e das propinas, né? É. E aí nós entramos. Eu fui com o Felipe 1, 2, 3 vezes, como se fosse só olhar dali daquele mirante, lá do Solon, Sei. para o rio. E aí a gente olhava tudo, a gente olhava as condições de tudo, a gente olhava se tinha banheiro, a gente olhava os tapumes cobrindo tal coisa, a gente olhava a situação da escada, se dava para subir ainda, se não estava caindo. A gente olhava o chão, se tu não ia varar lá de cima, a gente fez uma visita técnica no solado várias vezes, conversando, Antes de ocupar, foi a usando primeira vez que era. na janela, tirando foto, tipo, sabe, tirando a bronca. Uhum. Até entender que a noite não tinha luz, então a noite ia ser muito complicada. As nossas reuniões foram todas lá de articulação da ocupação. Então a gente não estava se escondendo, todas as reuniões foram lá. As 2 primeiras foi no Breu. A gente marcava 4, 5 da tarde, que era quando dava para o povo sair dos seus trabalhos e ir, antes de ficar total o Breu, e ir até 7, 8 da noite lá dentro. Com as luzes de celular, com lanterna, no meio da roda. Eram 20 pessoas naquela época reunindo, dizendo assim, como é que a gente pode ocupar esse espaço? Conhece fulano? Eu conheço um que tem uma bike som, eu conheço um que é eletricista, para colocar luz aqui. Tem um amigo meu que tem uma corrente de lâmpada, que ele pode doar, tem um amigo não sei o quê. A gente foi montando a coisa toda, até que nós abrimos a ocupação solar das artes. No final das contas, eu fiz um dossiê grande depois com números, mas assim, no período que nós ficamos, em média, eram 300 pessoas passando por ali, diariamente. Muitos artistas vindo de todos os lugares do Pará para estar lá, para dormir com a gente, para ocupar aquele espaço. Não retiramos as prostitutas de lá, não retiramos os dependentes químicos de lá. Nós pedimos licença para eles para a gente ficar. Uhum. Saiu porque quis, foi a milícia e o tráfico. Mas as pessoas que usavam ali para morar, para dormir, sabe? Continuavam para se proteger, inclusive se sentiam muito mais protegidas ali porque estava sendo movimentado. E subiam, todos iam assistir tudo. A gente tinha aula pública com que as pessoas se identificavam. Ao mesmo tempo que a gente tinha aula pública com Lúcio Flávio Pinto falando sobre a Amazônia, a gente tinha aula pública com a Lourdes, a maior filha da puta desta cidade, coordenadora do GEPAC, que é o grupo de prostitutas que era da área central Uhum. e hoje é da América Latina e Caribe, que é lá na Campina, em Belém. Então, a gente tinha a aula pública sobre cultura alimentar, sobre alimentação saudável de forma barata, com o pessoal do Iacitatá, Tainá e o Carlos. A gente teve muitas vivências, a gente teve circo, todos os domingos a gente saía com vários palhaços, amigos nossos que saíam da sua escola de teatro, da sua aula de teatro e de dança, iam ocupar o solar com a gente, dormiam lá, viveram com a gente um mês, né, se mudaram para lá conosco. E domingo a gente fazia xepa para conseguir comida doada dos feirantes, para a gente comer a semana, né, fazer sopa, não sei o que, bababá. E aí domingo a gente saía para fazer a xepa num grande cortejo de circo imenso pela Feira do Ver-o-Peso toda, né? E a gente teve várias vivências, várias oficinas, todo mundo aprendeu a pegar no spray, pintar, todo mundo aprendeu o que é uma colagem, todo mundo aprendeu a fazer um filtro dos sonhos, todo mundo aprendeu a fazer um caleidoscópio, todo mundo, sabe? Biojoia e várias outras coisas. Então, assim, e toda semana enfrentando a Guarda Municipal, enfrentando o secretário de Economia, a Ascom, a Secretaria de Comunicação do Estado, o vice-prefeito, o prefeito, o governador, não sei o quê, né? Até que se tornou insustentável em dado momento, mas a gente ainda aguentou mais uma semana, mas teve uma manhã que nós acordamos com 17 armas enormes assim apontadas para a gente, da Guarda Municipal, a cavalaria chegando, a polícia civil chegando, a polícia militar, todo mundo na calçada chegando do Ver-o-Peso, do Solar da Beira, e todo mundo indo para lá, porque a gente estava lá dentro, né? E aí Uhum. o soldado sobe, várias coisas. A gente ainda ficou uma semana sustentando isso, até que a gente encerrou, fechamos a ocupação. Só que naquele momento foi um momento de encontro, da gente saber o que cada um estava fazendo, a gente se conhecer enquanto artista, enquanto rede de articulação. O que fulano está fazendo? A fulana que veio lá de Marabá com 18, 19 anos e disse, vim ocupar. Eu vi no Facebook e veio lá de Marabá e é cantora. Maravilhosa,
sabe? O fulano que veio não sei de onde, é malabarista, o outro que veio de Benevides, é um produtor cultural incrível, tá fazendo coisas incríveis hoje lá de novo. O fulano que não sei o quê, sabe? O que cada um, o cara da capoeira, o não sei o quê, a galera da ciclista, e bababá. A gente se conheceu, quem estava fazendo arte naquele momento, quem estava fazendo bioconstrução, quem estava trabalhando a natureza de uma outra forma, quem estava, sabe, quem estava fazendo contato improvisação, quem estava circulando pelo mundo, viajando de bicicleta, e calhou e teve a boa sorte de ter um chamado para ali, porque estava em Belém exatamente no momento. Tinha uma galera da Holanda, tinha uma galera de vários Acho lugares. que tudo precisa, vocês precisavam se encontrar, É, entendeu? Para que aquela futuros escola é essa projetos. aqui. Pois é, Essa aqui é aquela escola. aquela escola, Aquela é verdade. Porque quando eu vejo a Larisa com 18 anos vindo lá de Marabá, ninguém sabia que ela existia. Ela disse, eu canto, eu posso cantar aqui e tal. Eu disse, claro, tu vieste para isso. Tu veio para cá para isso. E eu ocupou com a gente o mês inteiro. Aí já conheceu o João Urubu, que é compositor, que é um tocador de viola maravilhoso. Já fizeram 2 discos juntos. Entende? Pois E João já veio aqui na Pedra Branca 2 vezes também, ainda não veio aqui dentro na Macaia. Larisa hoje está em BH, mas quer voltar para Belém, e assim que voltar vai vir aqui. E é uma mulher que ela trabalha música de uma forma que todo mundo pode não só cantar, porque a música não serve só para isso. É entender a poética do canto, né? Entender o que canto que está preso, que está solto dentro de ti. Quais dores te fazem, né? Cantar ou a não. impressão, de repente, o que ela canta sai dela de uma forma, mas entra em mim para suprir algo em mim. Não é Isso. o que estava nela. Ela continua sendo a fonte, entendeu? E vai jorrando para cada um, a música dela vai jorrando para cada um e vai entrando nas pessoas e falando a língua da pessoa. E eu acho que Sim. não é todo mundo que tem esse chamado, que tem essa forma de cantar, de musicar, Isso. né? E ela não só canta, ela entende a música de uma outra forma, tanto que ela faz vivências de corpo, de voz, Uhum. de entendimento para mulheres. E assim, qual é a tua poética de vida e como a música pode te atravessar? A música de toda forma, não só quando se canta, mas a melodia, a composição, a letra, o sentir o canto, né? Então, ela é uma mulher que nasceu para compartilhar o conhecimento dela a respeito, entende? Tá pensando a poética dela o tempo todo também, sabe? Tá falando a respeito, tá fazendo vivências, tá organizando mulheres, fazendo mulheres se encontrarem, né? Então, são essas mulheres que eu quero aqui, porque aqui é um lugar de encontro de nós, mas especialmente é um lugar que a gente pode proporcionar encontros. Acho que é essa a ideia, A né? minha vizinha que passa aqui o tempo todo na garupa da bicicleta do companheiro e que não sabe ler. E é uma mulher de 60 anos. Uhum. Entende? Então, assim, a música pode ajudar muito nisso, Verdade. né? Então, é isso. Aqui é um lugar de alfabetização também. Alfabetização primária, do básico, da letragem, mas alfabetização da vida. Porque a gente está vivendo a vida errado, né? Se a gente não Oh, repensar, nós mulheres estamos repensando bastante, os homens é que não estamos, que continuam fazendo um mas monte de. aí a gente, na Mas a gente, verdade, é muito difícil viver, né? Chega um momento que a gente percebe que o quanto é simples viver, mas como a indústria, o capitalismo, tudo tira o simples da gente, desaparta a gente da nossa natureza, o simples ficou muito difícil, ficou muito distante da gente. Para viver, a gente é, precisa ter, comprar, ser, e diploma, e não sei o quê. E, na verdade, para viver, a gente não precisa de nada disso. A gente não precisa de nada disso. A gente precisa entender o que é viver, o que é a vida. Aí a gente vive. E todo o resto vem, porque é consequência, é tudo anexo, é tudo apêndice do rolê. Não é a gente, verdade. sabe? Então, antes eu alugava um lugar para morar e fazer de ateliê. Sempre foi assim. Aí eu vim para cá e disse: caramba, eu vou ter uma casa própria. Nunca imaginei isso na minha vida. Não me planejei, tenho zero planejamento financeiro, sou muito difícil para isso, mas já estou compreendendo o porquê também, dentro da minha
questão toda, né, psicológica e de família, histórico familiar, por que eu tenho uma dificuldade com planejamento financeiro. E aí, a vida me trouxe, me deu isso nas mãos. Caramba, o que eu vou fazer com isso? Só que, quando eu alugava, que era difícil manter e pagar o aluguel todo mês, e ainda assim sobrar dinheiro para viver, né? Para comer, para não sei o que, não sei o que, eu já tinha tudo quando eu alugava uma casa. Tinha casa, tinha luz, tinha água, entendeu? Aqui era o chão e mata. Não tinha casa. Eu É tinha que verdade. trabalhar para ter a casa. Não tinha luz, não tinha água. Aí eu fui descobrir como é que se instala, como é que se faz uma instalação elétrica num lugar que nunca existiu uma. Sabe essa coisa? Eu vim da origem da coisa. Aí eu ficava olhando, perguntando para o meu vizinho que é eletricista, profissional mesmo, que bom também, ainda tem isso. Sempre trabalhou em Selpa Equatorial. E hoje ele mora aqui pertinho de casa. E aí eu ficava olhando e dizia, cara, que incrível, porque eu nunca pensei sobre isso. Eu só chegava no lugar, no máximo que eu fazia era passar o nome da pessoa pro meu, na conta de luz, para É, resistência. Tava é bem no início, né? Na verdade. Eu acho tudo que tu pronto. indo para aí, o que aconteceu? Eu vejo assim que tudo que se passou lá atrás foi uma preparação para que tu chegasse nesse momento, tu entendesse para que eu tenho que ir atrás de saber como é que chega a energia até aqui, como é que se tira a madeira. Eu estou dentro de uma mata, mas eu não posso aleatoriamente tirar a Exato, madeira aqui, como se, entendeu? exato, Como chegam as pessoas e desmatam. Não, eu tenho que exato. tirar de uma forma consciente, eu tenho que ver qual a determinada, não é qualquer madeira que serve, então eu tenho que pesquisar qual é a madeira. Se tu tivesses vindo ainda sem aquela preparação lá atrás, provavelmente tu farias o quê? Chamaria alguém, olha, tira para mim, eu quero essa área limpa aqui, Eu não saberia eu o que quero. fazer. Eu não Não, pois faria é, isso, mas eu não aí saberia. mas aí outras pessoas, como tu não saberia o que fazer, qualquer ideia que viesse, É, tu ia acatar, porque tu não ia ter conhecido a preparação que foi lá atrás. aham, Porque quando tu chegou aí, né, tu já vem querendo ou não, a ideia da escola e da casa e do ateliê, do teu espaço, já estava dentro de ti. uhum, Ainda não tinha, foram peças de um quebra-cabeça que foram encaixando, né? Primeiro tu achou o lugar e de repente veio na tua mente quando tu olhou para esse espaço, tu chegar e dizer assim mesmo, cara, é aqui que eu quero viver, é aqui que eu sim, quero, tá? Aí passa a parte do é aqui que eu quero viver, vamos para a parte do como eu quero viver aqui. O que eu exatamente. quero, entendeu? Exato. E é maravilhoso porque a vida me deu essa oportunidade. Quando a gente aluga uma casa e vai viver no meio da automaticidade da cidade, da coisa que já está mecânica, a gente nunca pensa como eu quero viver. É, Como eu preciso, como é que eu posso viver nas condições que eu e tenho. pronto. Como É. aqui, ao mesmo tempo que não tinha condição nenhuma, porque da vida prática não tinha nada, tinha todas as condições possíveis. Porque tudo É. que eu quero fazer, eu posso. Eu com consciência de vida, com ética, com Uhum. respeito, né? Sem aquele pensamento que Eu vou te dar um é, eu exemplo, vou roçar aqui porque preciso limpar, tá sujo. Como assim tá sujo? É planta, é árvore. justamente, se tu não Usam esse tivesse. tem que limpar. Até hoje, tem gente que passa na porta, da porteira da Macaia, do bosque, e nem imagina que tem gente morando aqui. Só que suspeita que seja um terreno que alguém loteou, que alguma coisa acontece, porque tem uma porteira. Não tem cerca, não tem nada disso, mas tem uma porteira na Uhum, frente, né? Madeira. uhum. E mas aí ninguém acredita. Às vezes eu tô lá na porta, com muita frequência eu faço isso. Eu saio de casa, finalzinho de tarde, entra uma luz maravilhosa aqui do fundo do rio, principalmente no verão, porque no verão o sol se põe exatamente aqui na frente. No Ai, inverno que não, é lindo. na diagonal. No inverno quem vê bem de frente assim é Flecheira Praia Funda, para lá. Uhum.
Aqui é no verão, é aqui, pá, é no fundo da ilha. E é na frente de casa, assim. Tu vai lá no fundo, tu vê o sol se pôr, é lindo. E aí, 4h30 já começa a entrar uma luz maravilhosa na Macaia, laranja, assim. Aí eu amo estar em casa nessa hora. Amo, amo, amo estar em casa em todos os momentos, mas esse horário. E aí eu vou, fico um tempo lá, bato cabeça, converso, não sei o quê. Aí vou lá na frente. Vou lá na frente ver a estrada. Eu tenho que falar com todo mundo, entendeu? Vou lá na minha encruzilhada. Aí atravesso a mata e vou lá na frente, que tem abrir uma encruzilhada na porteira da minha casa. Tem uma encruzilhada. Aí eu fico lá, do lado da encruzilhada, assim, olhando pra frente do meu portão, do outro lado da rua, olhando de frente pro meu portão. Às vezes passa gente. Alguns eu sei que pensam assim, que será que essa menina tá olhando pra esse matagal, né? E eu sei que outros pensam assim, égua, será que ela mora aí dentro? Que eu fico olhando, eu fico imaginando coisas, sabe? Vim imaginando como vai ser a porteira nova, porque essa é só um improviso, só porque estava caindo, sabe? É Aham. provisória. Onde quer que eu quero colocar as coisas e não sei o quê? Que tipo de planta eu posso remanejar para colocar lá na frente, né? A gente sempre pensa que tipo de planta a gente põe na frente da nossa casa, né? É verdade. E eu fico pensando nisso, e eu fico olhando, e aí eu vou entendendo essa dimensão. Eu gosto de entender a dimensão do bosque da minha vida aqui dentro, mas eu gosto de entender a minha dimensão lá fora, na estrada, porque ah, as pessoas que, os senhores e as senhoras que são responsáveis por tudo que eu andei até hoje estão lá, né, guardando aqui. E meus Exus, né, minhas pombogiras, assim. Eu adoro, parece que eu tô mais perto deles lá, quando eu tô na encruzilhada, e a gente conversa, e eu fico olhando, digo, caramba, olha isso, né? Eu preciso de gente aqui. Sempre peço, para dar conta, para coisa caminhar. Eu perdi a pressa, eu não tô mais com pressa. Mas é muito importante que tenha mais gente, né? É muito importante que tenham outras mentes também, outras possibilidades de se Até fazer. para as palavras chegarem para outros, né? Para te poder É, passar. é. E eu queria muito, assim, eu quero muito que tenha mais gente aqui, morando, sabe? Mesmo que seja de forma esporádica. É por isso que essa escola, ela é uma escola em todos os sentidos, ela se retroalimenta. Quando eu falei que eu quero que isso aqui se retroalimente, porque tanto eu posso aprender com essa Sofia, árvore pode me ensinar, como também a minha vizinha que passa lá na frente sem saber ler pode me ensinar o que ela sabe. Oi, Sofia! ai, Bom dia! bom dia. Ai, cabelão, amei. Olha, o meu tá comprido também, só que o meu desce, né? O meu não é assim maravilhoso para pompom. O meu desce todinho, tá quase na bunda. E aí, tá bem? Eu também. Ah, legal. Eu tô falando aqui sem parar com a tua mãe. Eu ouvi. Beijo, tchau. Beijo! Então, tanto as árvores podem ensinar a gente, quanto a pessoa que passa lá na frente, minha vizinha, que vem para cá para aprender uma parte do que ela não sabe, que no caso é o saber ler, mas tem muito conhecimento que ela sabe que vai me ensinar que eu não sei, É, né? acho que é isso. A É. educação é isso, é compartilhar o conhecimento, não é alguém dizendo que é assim e outro acatando. E aí, além disso, aqui é um lugar para que a gente faça redes de arte para a gente também aprender. Então, é um lugar de É. residência artística. Eu quero que Eu venham vou te pessoas, contar. principalmente mulheres artistas para cá, para aprender também com esse lugar. E para Eu vou levar te para onde contar elas uma vão experiência. o que elas aprendem, entende? Eu vou te contar uma experiência que eu vivi. Quando eu cheguei aqui há mais de 2 anos, o meu primeiro ano eu fiquei meio tipo assim, cultura diferente, o jeito das pessoas muito diferente. Só que aí eu conheci uma pessoa que fazia pintura em seda. Ah, E aí aí é ela lindo, né? me ensinou, pois é, aí ela me ensinou. Só que É lindo. aí é aquela história do eu fui atrás, aí comprei tinta, bastidor, tudo para fazer, comprei a seda, tenho algumas coisas que eu pintei. Só que sabe o que me incomodava? O Ah, sofrimento do bicho da seda, ah, que eu achava muito, entendeu? E aí eu um dia lá conversando no curso, eu falei assim, eu não estou me sentindo feliz com isso. Aí ela disse, por quê? Eu falei,
porque eu acho que há um sacrifício muito grande. Hoje eles já estão criando praticamente em laboratório, criando bichos só para essa finalidade, meio que quebra um pouco o ciclo da natureza, né? E aí eu falei assim, eu vou pesquisar outras formas. E aí eu fui pesquisar, fui atrás, fui buscar, fui para a internet e descobri a pintura usando planta, usando, sabe, para pintar o algodão, para pintar a juta, para pintar, entendeu? Maravilha. Uhum. Então eu quis. Aí ela disse para mim assim, então tu vai. Eu falei, eu vou sair dessa vertente do da seda que é para atingir um nível de pessoas que é caro, tudo é caro, então só vou conseguir atingir esse tipo de pessoa. Não, eu quero poder de manhã olhar uma folha caída no chão e ver possibilidade de extrair tinta dali, sabe? Sim. E aí eu comecei agora esse processo de fazer testes com extrair tinta de determinadas plantas, porque nem todas têm, mas, Sim. entendeu? Fazer algo bem, bem natural. E quando eu Vem olhei para cá, que tem assim um laboratório aqui. Então, eu Olha, estou conversando aí contigo, mas eu estou olhando aí para trás de olha o chão ti. de casa. Pois Olha o é, chão de sabe? casa. Aí eu só comigo dizendo, gente, olha esse celeiro atrás da Rafa de planta, de possibilidade de extrair tinta, sabe? De onde menos. Então, eu disse que quando eu fui em Belém, eu já na minha cabeça, que eu estou conversando contigo, mas na minha cabeça que eu estou. Quando eu fui em Belém, eu preciso ir na Pedra Branca para olhar aquelas plantas lá, para ver Tem que o morar aqui um tempo, potencial que Madi. Tu elas tem que morar aqui um tempo. para poder fazer esse É, tipo de arte que eu achei muito bonito, assim. tu tem que morar aqui um tempo. É isso que eu sempre quis, assim. Eu fui uma criança que eu sempre, desde criança, sempre gostei muito de estudar. Eu acho maravilhoso estudar, mas sempre detestei escola. Sempre tive horror à escola. Claro que eu tenho os meus afetos até hoje, a gente nunca esquece, né, da nossa tia lá da tal Claro, série, da com alfabetização, certeza. isso sim. Mas o formato da escola, eu ter que usar a mesma roupa que todo mundo, ter que ter horário para tudo, ouvir uma campa batendo, tá dentro de um quadrado durante horas. Nossa, aquilo era horrível. Eu contava, eu sabia que eu queria continuar estudando na minha vida, mas naquela época eu achava que a gente só conseguia continuar estudando se mantivesse escola, faculdade. Eu não sabia que a gente podia estudar por conta própria, que são esses 10 anos depois que eu concluí o meu mestrado que eu descobri isso. Tanto que eu não entrei no mestrado, né? Eu continuei estudando, mas sem estar dentro da instituição. Mas naquela época eu achava que não, então eu tinha que ir logo para a faculdade, para sair da escola. E aí, na minha cabeça, a faculdade ia ser diferente. E foi muito diferente, graças a Deus. Era o FPA, era bem aberto, tinha um rio, né? Não era que escola Verdade. trancada. As Eu quatro fazia o paredes, né? horário, E aí eu ficava contando quantos anos faltavam para eu sair da escola, para ir para a faculdade, quantos anos faltavam para eu fazer vestibular. E passei a vida inteira, 20 anos de escola desse jeito. É uma pena, porque assim, se o sistema não adoecesse a escola ia ser o maior aliado de todos os nossos afetos desde a infância. Só que a escola, primeiro se acha que a escola é professor e aluno e diretor. A escola é desde o porteiro. É A verdade. porteira faz parte da escola, ela também ensina, ela também aprende. O É. porteiro, todos os técnicos, entende? O ensinar não é, a educação não é, eu ensino, você aprende, né? Eu ensino, você aprende, você me ensina o que sabe, eu aprendo também. Isso é, né, o compartilhar o conhecimento, isso é É. educação. Então, por isso que todo lugar onde isso acontecer, pode ser dentro de um templo religioso, dentro de uma sinagoga, dentro de um terreiro, dentro de uma associação comunitária, dentro de uma colônia de pescadores, dentro de qualquer lugar que se tenha essa compreensão, tudo isso pode ser uma escola. Todos esses lugares, um bosque, inclusive. Verdade. Então, Verdade. tudo pode ser uma escola. E a escola é lugar de morada também. Porque a escola, assim como um terreiro, pelo menos eu falo do terreiro porque é
A É a tua minha vivência e vivência. a tua. Quando eu estou muito aperreada da mente, do coração, é para lá que eu vou, sabe? Hoje, graças a Deus, eu tenho um bosque comigo, mas antes eu não tinha, então eu corria pro terreiro para desaperrear, sabe? Mesmo que fosse só Uhum. bater a cabeça, dormir naquele chão, colocar minha esteira e acordar no outro dia já, sabe, de uma forma mais aliviada. A escola é isso também, tem que ser. A nossa relação de confiança com o mundo, com a vida, se dá primeiro dentro da família, de casa e dentro da escola. Quando não se tem É isso nem um verdade. nem outro, tu cresce absolutamente solto, sem nenhuma É aliança verdade. confiável. É só tu e tu, que é a minha vivência. É só tu e tu. Mas que bom que a vida, o meu destino disse, você vai ter a sua escola, sabe? E essa é a oportunidade hoje de eu criar afetividades e colaborar para isso dentro de uma criança. Que ela É tenha um lugar verdade. de confiança, que é para onde ela possa correr e dizer assim, ai, sabe? E que ela largue aquele celular, sabe? Eles estão loucos com isso, não tem mundo, não tem vida, sabe? Que reaprenda a se relacionar com tudo, porque a gente está dentro de uma ilha, e assim como na cidade as crianças estão tão viciadas nas telas quanto aí. Sendo que aqui tem praia, tem um rio maravilhoso, tem uma natureza que vive ainda, né, que não é totalmente desmatada, tem outras coisas para se fazer. É um cotidiano, o cotidiano ribeirinho é outro, só que também está sendo totalmente contaminado por conta disso, de telas e telas e telas, e telas para usos equivocados, porque quando você pega uma tela para fazer um videoarte, para estudar, para fazer uma coisa, beleza. Agora, quando você passa o dia inteiro, né? O É, mundo girando ao redor de ti e você focado naquele exato. quadrado ali. É. Então, assim, experimentar outras possibilidades da vida mesmo, né? Descobrir como é que eu aprendo física, como é que eu aprendo química, como é que eu aprendo medicina, como é que eu aprendo direito, como é que eu aprendo filosofia, né? Com a natureza. E com o cara que, além de médico, é palhaço. E com uma mana que, além de doutora em direito, é produtora cultural, pinta muro junto Uhum. com o namorado dela, sabe? Como é que a gente faz isso? Entende? Como é que a vizinha ali que está ali no computador dela agora, trabalhando com vendas, com não sei o quê, na verdade tem um olhar fotográfico incrível e está lá com a angular, com a câmera dela guardadinha, só esperando a hora que despertar de novo no coração dela para disparar. Não ensinar para as crianças daí que você não tem que necessariamente não ter o conhecimento técnico que o estudo pode te dar, entendeu? Mas também olhar o que a natureza, porque na verdade todas as duas coisas estão completamente interligadas, e aí ela pode ter as duas formas, porque se ela chegar num local aonde ela vai ter o olhar de que as pessoas, de repente, num determinado lugar que ela for, tem a natureza, mas estão focadas em algo que ela já viveu, que ela já passou a dizer assim, não, olha, isso aqui pode ser interligado, você pode sim esquecer um pouco a tua tela aí e olhar, porque eu já vivi isso, e eu sei que não é o correto. O correto é a natureza está aqui, ela está chamando, então vamos ouvir esse chamado dela, sem deixar que a tela te impeça de olhar, né? Mas ela só Sim. vai saber que essas duas coisas podem conviver se for mostrado para ela, né? Uhum. Porque senão ela não E isso vai. que a E de escola repente perdeu. a Foi escola, isso de que a repente, escola perdeu. A escola nasceu para ser isso. Todo conhecimento científico ele nasce a partir da experiência, não é o contrário. Ninguém é, teoriza antes e depois vai viver. Primeiro a gente vive. Aí a gente vai entendendo com a natureza como tudo funciona, como tudo funciona. Como o nosso corpo, a biologia funciona, como a botânica funciona, como a astrologia funciona, como a física quântica funciona, como as marés funcionam, como a química funciona, tudo. A mecânica é da vida toda verdade. funciona. A partir da observação, a partir de algo que acontece contigo, tu diz, olha, opa, não caiu desse jeito, caiu de outro jeito. Assim as teorias foram nascendo dentro da física, da química, da matemática,
né? E de outras ciências que a escola hoje excluiu. A astrologia, a numerologia, né? A bruxaria enquanto ciência e várias outras coisas. Então a escola ela foi se reduzindo, reduzindo, reduzindo a algo que é realmente um quadrado, uma sala de aula. Infelizmente, e tá todo mundo adoecido. Do Pois é, porteiro à merendeira, tá todo mundo adoecido dentro desse sistema escolar. E é claro que a evasão escolar vai acontecer, porque a gente está num país em que as distâncias são gigantescas. A gente não está falando só de isso. cidade, mesmo dentro das cidades as distâncias já são imensas. A gente está falando de zona rural, a gente está falando de campo, a gente está falando de ilha, a gente está falando de quilombo. Então, só para se chegar e para se sair já é complicado. A gente está falando de um país que tudo depende da classe. E a maioria está indo para a escola hoje só para ter comida, porque não tem condições de casa para comer. A gente está falando de um país em que está todo mundo adoecido, está todo mundo muito lascado da cabeça, principalmente quem é funcionário público, ou quem é terceirizado dessas instituições. Então, a criança vai para lá, no máximo, realmente para comer, aprender muito pouco, porque o professor também não está indo para lá para compartilhar conhecimento, ele está indo só para assinar o que ele tem que assinar. Assinar o ponto dele. Assim como o porteiro, assim como a diretora, assim como os técnicos, assim como a merendeira, né? Tá todo mundo no automático, ninguém aguenta mais, né? Por quê? Porque mora num lugar que não tem relações nenhuma de afeto, não tiveram isso com escola nem com família, a maioria, tudo é filho de pai que abandonou, virou um adulto totalmente cheio de frustrações, vai levar isso para o ambiente de trabalho, vai levar para tudo quanto é lugar, mora ou num prédio ou num lugar que é só cimento ao redor, não tem uma árvore, óbvio que isso vai acontecer, isso vai piorar. Porque as pessoas querem chegar num lugar como esse aqui, passar roçadeira e limpar. Essa, porque lá em Belém era só mato. Em todos os lugares. As pessoas começaram com esse pensamento. E hoje não aguentam, morrendo de calor. Eu morrendo vejo. de calor, adoecidas, é isso. Eu vejo um exemplo muito perto do sítio que a família da Marta tem lá em Bragança. Quando nós íamos há, sei lá, 15 anos atrás, Rafa, até mais de 15 anos, 20 anos atrás, a gente ia e a gente chegava no sítio, a impressão que se tinha era que a gente estava numa ilha completamente isolado. A gente conseguia ter a criação de porco, a gente tinha o viveiro das galinhas, a gente tinha a mini horta, que todo mundo, entendeu? As árvores, a gente conseguia tomar água de coco e, ao mesmo tempo, pegar o resto do coco e jogar lá para fazer piso para o porco ficar, para não ter que. Hoje em dia, não. Hoje não tem mais o porco. Hoje o terreno, a área onde vivem as galinhas é cimentado. Só tem um espaçozinho de um poleiro feito de arame, todo pintado. E os quartos todos têm ar-condicionado. Sabe a mudança? Sabe assim? Então, tanto que eu fui, quando eu estava em Belém, e eu fui, antes de eu vir para cá, acho que 6 meses antes, eu fui. Eu passei um final de semana que eu não aguentei mais, eu não aguentei, porque não tinha mais natureza, sabe? A impressão que por eu isso que tinha tem era que que eu pôr um estava. ar-condicionado, né? A impressão que eu tinha é que eu estava numa pousada, paguei um hotel para ficar. Aí eu falei, cara, eu andei 25 quilômetros mata dentro em Bragança para ficar num hotel. Aí eu até falei pro teu pai, falei assim, não estou curtindo, eu acho melhor ir embora, porque o pé no chão não tinha mais. Não tinha nem aqueles cachorrinhos vira-lata que ficavam lá antes para ficar. Não tinha mais, entendeu? Não mudou, eles perderam. Acho que é por isso que até hoje os jovens já não querem mais ir para lá, porque perdeu-se toda aquela rusticidade que tinha lá, entendeu? Ficou uma pousada cara de Salinas, a mesma coisa, entendeu? E aí eu acho que as pessoas veem uma área de mata e elas só veem construções faraônicas, mas assim, cimento, tijolo, sabe? Elas não veem possibilidades. E aí, quando
alguém vem com esse olhar da possibilidade de não ter nada disso, em algumas situações é taxada até de louca, entendeu? Uhum. E aí elas acabam, tipo, no teu caso, acabam meio que saindo assim, olha, a minha ideia ela não vai ser aceita aqui, então eu vou procurar um local onde eu consiga expor. E aí, tô fazendo essa escola, fazendo o teu ateliê, fazendo o teu espaço aí, as pessoas vão ver que é possível, entendeu? E aquelas que tinham esse desejo dentro vão acabar agregando a tua ideia, por quê? Porque elas vão encontrar um lugar de É. pertencimento, sabe? E Assim, é é isso, aqui. tendo uma pessoa, tendo duas, sabe, tendo três, que realmente tenha no coração essa vontade de fazer e de estar junto construindo, é que é importante, porque o que eu preciso é de um lugar de fundamento, eu preciso de uma coisa consolidada, sabe? Não é o oba-oba, não é o close, não é um monte de gente entupido de... Não, é aqui, eu estou focada na minha vizinha que precisa aprender a ler. Já perguntei para ela, ela diz, eu quero muito, estou focada, sabe? Precisa ter 10 pessoas numa turma, 20, 30 não, como é um cursinho de vestibular, 60. É ela que quer aprender, porque tem outros que não Uhum, sabem, mas não querem. Ela quer. A aula vai ser para ela, sabe? verdade, mas é esse Vai o ter um lugar. horário, vai ter um momento, vai ter várias coisas para recebê-la aqui. E outras pessoas também, porque eu nunca fiz isso, por exemplo. Eu nunca trabalhei com alfabetização. Alguém vai ter que me ensinar. Ou alguém que não puder vir aqui, ou quem puder vai vir junto, e aí eu aprendo. Ela aprende a ler, a ser alfabetizada, e eu aprendo a alfabetizar. Entende? Justamente. Então, uma escola em todos os sentidos. Tudo é retroalimentado. Todo mundo aprende. A É, linha é essa. Entende? É o que eu estou sentindo. Esse é o movimento da construção da coisa. Bora ver como as coisas se dão, mas assim, eu tô muito feliz. Tá sendo um exercício para mim. Semana passada foram 2 pessoas na live e hoje tu. E o Yuri que entrou 10 vezes. E ele veio pronto. 99, 911, 913. Ele não conseguiu. Aí me mandou uma mensagem no Instagram. Por enquanto eu tô falando para vocês. Na verdade, eu tô falando para mim, porque é o primeiro exercício meu de fala sobre isso. Entende? Eu já sei, por exemplo, qual é o tipo de luz que eu preciso para a pessoa me enxergar legal, porque vai ter gente que vai ter dificuldade de visão quando eu for colocar os vídeos no YouTube, sabe? Sobre cada uhum, live. Então, eu já estou vendo tudo isso, sabe? As legendas que eu vou ter que colocar. O próximo projeto que eu conseguir, porque a ideia é que o governo federal, todos os governos internacional, qualquer que seja, instituições de fundo cultural, financiem isso. Tudo que eu for colocar aqui, porque a gente quer ter uma rádio comunitária, a gente precisa de recursos para isso. A gente quer ter uma mini gráfica, porque a gente precisa de um jornal aqui na comunidade. Já pensou um jornal ou uma revista, alguma publicação das comunidades rurais da ilha? Entende? nossa, A gente precisa é de uma um. precisa de uma impressora, a gente precisa de uma xerox, a gente precisa, entende? Então, Eu sei. cada projeto eu vou implantar um pedaço aqui da escola Macaia, entendeu? Em algum Uhum, momento a uhum. gráfica vai funcionar. Tem um amigo meu que é da Sonora e Coraci. Ele é um cara da rádio, assim, de muito tempo, rádio comunitária. Ele já quer trazer transmissor para cá, um monte de coisa, entendeu? Mas aí o que a gente vai fazer? Fazer uma vivência. Ê, papai! Xamãzinho. Sou só um nenê. Oh, Venha. oh. As pessoas daqui, principalmente os adolescentes que estão super ociosos ou que já têm a manha da técnica do celular, precisam entender como é que funciona uma rádio comunitária, como é que transmite, o que é sinal, por onde a antena vai, Usar o e telefone para produzir fazer uma programas. reportagem, né? Tipo, Produzir onde programas. não dá. Afinal, minha É, formação em comunicação não foi à toa. justamente, tá vendo? É todo Entende? um preparo, Rafa. Todo foi preparada para esse momento, É. entendeu? Assim como o bosque vem brotando dentro de mim há muito tempo, a escola também. Também. Né? Então, esse momento aqui é para eu aprender como é que eu faço, porque é a primeira vez que eu estou falando sobre tudo isso, e é o momento realmente que é quando eu for abrir a porteira, é um exercício para mim, a mini escola, de acolher as pessoas, de receber, de olhar de novo para as pessoas, por enquanto é em tela. Só que passado agosto são 4 lives, essa é a segunda. Uhum. Em setembro começa a ser presencial os relatos de experiência.
Que eu vou para as ilhas, eu vou para Icoraci, eu vou para Outeiro. E aí, em Casas de Mulheres Negras, duas artistas que eu gosto muito, que estão na minha poética há muito tempo e que estarão aqui. Uma é da cenografia e da costura, e a outra é das cênicas, é atriz de teatro. Todas duas pesquisadoras em arte, professoras, educadoras. E vai ser na casa delas esses relatos, né? Com a comunidade, com as pessoas que frequentam a casa, todo mundo, os seus quintais e tal. E aí, em outubro vai ser nas escolas daqui. Eu vou primeiro às escolas para depois eles sentirem vontade de estarem aqui. Eu vou primeiro lá, óbvio. Então, eu vou em várias turmas da escola municipal, que é a Escola Bosque, que é a de ensino fundamental, e vou em várias turmas da Marta, da Conceição, que é a única estadual, que é a única de ensino médio. Então, isso aqui é um aprendizado, é um exercício, entende? E que está sendo com vocês, porque, olha, semana passada foi com a Larisa, maravilhosa, e teve a Mana também, que é uma Mana que é Mana Lobato, que é uma mulher do cinema e que veio passar alguns dias de férias aqui em julho. A gente se encontrou numa vizinha ali, tomando café da manhã. Ah, que legal. Aí eu comecei a falar, disse, vou começar mês que vem os relatos. Ela disse, que massa, qual é o teu Instagram? Aí ela abriu meu Instagram, ela disse, olha, eu tenho amiga da fulana, a gente se conhece, tem muita gente que trabalhou comigo. Eu disse, pode crer, massa. Aí ela tava semana passada, ela disse, Rafa, que bom que eu pude, não sei o quê. Ela estava no Rio ou em São Paulo já gravando outra coisa, que ela veio para cá para gravar nas ilhas, mas ela é de Belém. E aí a Larisa, que está há anos comigo, que foi a que eu citei, a cantora que a gente descobriu na Ocupação do Solar. E agora tu. E sabe, eu tenho feito um movimento muito tímido de comunicar, porque eu quero isso, eu quero saber quem é que está vindo porque quer. Porque todas vocês vão estar aqui na escola, tanto educando como educadoras, aprendendo. Com certeza, com certeza. Aprendendo. E eu agora. Comunicação é a Mana que vem para cá. Quando eu digo que esse momento do Presidente Fortes preparada para isso, para estar nesse momento, é porque as pessoas não. Eu percebi que todas as pessoas que você citou, elas estavam em busca de um espaço e não tinham o espaço, entendeu? E aí foi pensado, eu vou pegar primeiro a Rafa vai ser, porque eu precisava do espaço. Aí o espaço surgiu para ti, entendeu? Tu aprendeu primeiro a conviver a como viver nesse espaço. E quando essas outras pessoas vierem para agregar o conhecimento delas ao teu conhecimento, para quê? Para que elas expandam esse conhecimento para outros, elas vão te ter como a referência, porque querendo ou não, por mais que a gente não queira, Rafa, eu não quero ser referência de ninguém, ou eu não quero colher louros de nada que eu fiz, não, querendo ou não, esse momento aí é aonde tu precisava estar, sabe, meio que uma luz que as pessoas vão se encaminhando para aquela luz, e aí elas se encontram naquela luz. Pois é, precisava, era você que tinha que estar aí, sabe? Era o teu espaço que tinha que estar aí. Por quê? Porque a impressão que eu tenho é que essas pessoas estão retornando para um lugar de onde elas perceberam que elas nunca deveriam ter saído, sabe? Elas vêm para passar o conhecimento delas para outros, mas nesse lugar, sabe? Nesse espaço e nesse momento. Elas tiveram vivências ao redor de vários lugares do mundo, de outros estados, e aí agora elas estão como se fosse, eu vou peregrinar em outras terras, e agora eu estou voltando ao meu lugar de origem, porque tudo que eu aprendi, eu quero passar para outros, e aí eu vou somar. Eu vou lá para Pedra Branca, lá para aquele espaço, porque é ali que eu vou me encontrar e transmitir o que eu aprendi durante todo esse tempo. Porque tu já reparou que todas as pessoas que você já me falou e que você conheceu, elas passaram anos fora, elas passaram
longos períodos buscando conhecimento, e agora, quando tu chegou dizendo, olha, eu estou com um projeto, estou com uma ideia de fazer um ateliê, de fazer uma... Nossa, não, então tá, então me diz, na hora que tu precisar, eu vou para lá, eu vou, sabe? Elas estão vendo o desejo delas de voltar materializado na Macaia, entendeu? Eu acho que é isso. Sim, pode ser. E pode ser também, e eu acho que não é só o desejo de ter um espaço na questão territorial. Óbvio que é, porque é importantíssimo isso, ter esse lugar aqui. Mas também na questão relacional, sabe? Porque, assim, dentro da rede artística que a gente tem hoje em Belém, e há muito tempo é assim, é muito difícil da gente ter oportunidade de fazer coisas juntos, sabe? E meio que a gente, engolido pelo cotidiano, precisa o tempo todo estar no corre, né? Às vezes até prestigiar algum amigo é difícil da gente ir, ou assistir um espetáculo, ou se nutrir também, se alimentar de arte, sabe? Enquanto tu tem que o tempo todo estar no corre fazendo, pouco tu vai ao teatro, ao cinema, ao circo, sabe? E é um espetáculo de dança. E aí eu acho que a questão relacional de se ter, assim, olha, eu estou aqui disposta a te acolher, te receber, tu pode ficar aqui 1 mês, 2 meses, 6 meses, um semestre inteiro, sendo subsidiado por essa bolsa, então tu não precisa ficar só no teu corre desesperador, para criar e para ensinar a gente o que tu quiseres, o que tu queres ensinar, sabe? É essa questão relacional da acolhida, de uma artista acolhendo a outra, sabe? E da gente ter esse espaço no tempo, não só esse espaço territorial no mundo, né, de ser um lugar aqui de acolhida das mulheres artistas da Amazônia, sabe? Porque às vezes a gente está tão exausto que a gente quer só parar. E no momento que a gente pode, porque ninguém pode, mas quando tu pode, foi o que aconteceu comigo na pandemia, eu tive que parar obrigatoriamente, eu estava trabalhando muito, e aí quando eu parei foi o momento que eu mais produzi. Eu escrevi, há muito tempo eu não escrevia o que eu queria, que estava engavetado, que estava esperando um tempo. Só que quando eu tinha esse tempo sobrando, eu dormia, eu descansava. Porque eu não parava. Sabe, às vezes é só isso, para artista voltar a ser artista, se reconhecer, pensar sobre a sua poética, só parar e ficar aqui um tempo. E aí, daí, tu vai ver várias coisas que ela vai produzir sem imaginar, sem planejar. Porque ela vai ter esse tempo de reconhecer as coisas da vida, do mundo, de ter um tempo nas águas, com o bosque, sabe? Porque também Até tem muito isso, né? a visão fica mais apurada, né? Você começa a... Escuta, sensível, né? É o tempo para si, é uma escola de cuidado, né? É uma escola de cuidado, né? Eu tenho quase 37 anos, então, nesses quase 37, eu estou entendendo que eu preciso primeiro cuidar de mim para poder acolher alguém, para poder participar de um movimento social em coletivo, para poder, porque o individual, ele conta muito. A forma como eu sempre fui para as lutas coletivas sempre contaram muito. Né? Então eu preciso me cuidar primeiro. E aí eu estou agora aprendendo com a vida, entendendo como é que eu me cuido, porque não é uma receita pronta, não é um skincare do Instagram. Não É é mesmo? assim, o que o meu corpo pede, o meu corpo enquanto corpo físico, mental, psicológico, emocional e espiritual. O que esse corpo da Rafaela pede de cuidado, É, verdade. né? Então eu estou aprendendo isso agora. E isso vai refletir em tudo que eu faço, inclusive na escola. Né? E esse é o lugar disso, inclusive. E eu quero muito mulheres que tenham esse ofício na vida, de trabalhar com cuidado, que, né, que estejam aqui para falar para essas mulheres daqui também sobre isso, né? É verdade. Então, a gente está num lugar que a gente não tem saneamento básico, né? Não tem água encanada. Então, são questões de saúde, desde a saúde do corpo mesmo, né? Até a saúde mental, até tudo. É um É isso. conjunto, né? Essa é a escola Macaia. Eu só desejo sucesso e vou estar torcendo, e quando eu for em Belém, com certeza, eu sei que eu vou aí, vou apresentar alguma coisa também do Com que eu estou certeza. aprendendo, porque Ixi, tudo com é... certeza. Quero E, muito e saber. absorver todo o conhecimento que eu sei que vai ter aí também, para trazer para cá, de repente mostrar para as pessoas aqui que
só concreto e só tem uma natureza linda, mas que é usada só pelos grandes, entendeu? Uhum. Então, de repente, Tu apresenta pretende ficar outra morando, coisa. né? Eu tenho, o meu sonho mesmo é que eu fui visitar um local chamado, é como se fosse uma ilha também, sabe? Ah, E é uma colônia de pescadores, ai, é tudo. um local, assim, eu ouvi muitas histórias, sabe, daqueles senhores, eu lembrei muito disso, assim, aqueles senhores idosos consertando a rede, e eu lá Aham, sentada, conversando, tomando um café, e eles falando da época chegavam os barcos e chegavam, e aí eu falei assim, tá aí um local que eu moraria, eu falei para ele assim, porque a vida passa da forma dela, sabe? Não sim. tem a correria do desespero não, eu tenho que acordar às 6 horas, eu tenho que pegar um busão, eu tenho que estar no centro. Não, tudo é muito. Tu tem que pegar o busão? Tem, mas se não pegar o busão das 8, o das 8h30 vai fazer o mesmo efeito, sabe? Assim, é tudo muito calmo, tudo, Aham, mas, mas não é tão preservado. Que eu fui lá para fazer uns testes de folha de umas plantas que tinham lá, e aí eu estava conversando com o senhor e ele me mostrou. Então, eu falei que era um local que eu moraria, sabe? E aí, uhum, de ilha para ilha, saindo da ilha daqui de Santa Catarina para a ilha da Pedra Branca, sabe? uhum. Eu acho que é muito isso. Mas eu tenho meu Maravilha. sonho, meu desejo é morar aqui, assim. Eu Sim. realmente, tirando o frio que a gente estranha um pouco, mas eu realmente, a Sofia está feliz aqui, a Sofia literalmente se encontrou no espaço dela, entendeu? Ela é feliz no que ela está fazendo, ela está desenhando muito, 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 mas Ah, muito, está cada vez melhor. Então, a minha ideia é viver aqui, entendeu? Teu pai aham. também tem vontade de vir aqui, mas eu não abro mão de Belém. Assim, Pois é, tenta vir o quanto antes, assim, eu dentro tô, das suas possibilidades, me avisa. eu te aviso, com certeza, a gente vai se falando, tá bom? Tá. Beijo. Beijo. Se Maravilhoso tu cuida. aqui. Tchau, tchau.